O tema geral do vídeo de hoje é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é fonética e fonologia, uma playlist que eu estou montando baseada neste livro aqui, ó. O link dele está na descrição caso você tenha interesse. Esse foi um livro que foi um dos livros, né, que utilizei na disciplina de fonética e fonologia na Faculdade de Letras. Atualmente eu estou no 4º período e essa foi uma disciplina do 2º período em 2022. Então, o tema geral é linguística, o tema específico é fonética e fonologia. E qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é continuando a questão das vogais, continuando o sistema vocálico do português brasileiro, né? Então, o assunto é vogais tônicas orais. Vogais tônicas orais. Isto porque eu já gravei um vídeo anterior a este aqui, onde eu fiz uma breve introdução sobre o sistema vocálico do português brasileiro. E, basicamente, o sistema vocálico do português brasileiro faz uma distribuição das vogais orais e nasais. E essa é a primeira distribuição, essa divisão, né? Sendo que as vogais orais, elas do português, né, elas podem ser tônicas, pré-tônicas ou pós-tônicas. Então, no vídeo de hoje, vogais tônicas orais. Também já gravei um vídeo sobre a questão do que é a tonicidade, né? A tonicidade nada mais é do que o acento mais forte, ou o acento primário das vogais. Então, aquele que tem um acento mais forte, que faz o pulso torácico reforçado, a sílaba tônica ou acentuada, essa mais forte é a que é o acento primário, a tonicidade, né? E as vogais, neste caso aqui, segundo esta autora, ela classifica numa tabela dizendo que são, ou nos mostrando que são 7 vogais. 7 vogais tônicas orais. 7 vogais tônicas orais. A distribuição das vogais tônicas orais é homogênea em todas as variedades do português brasileiro. O quadro abaixo ali é isso que eu acabei de mencionar, né? Lista as vogais tônicas orais do português brasileiro. Exemplo dela traz alguns exemplos. Eu já quero mencionar essas 7 vogais, já trazendo os exemplos. Essa tabela que ela monta, eu não edito o vídeo, então eu não consigo deixar aqui na tela essa pequena tabela para a gente ter uma noção. Mas aqui ela basicamente divide as vogais, ela classifica as vogais naqueles 3 grupos que eu já gravei. Já gravei vários vídeos aqui no canal sobre isso, na verdade. Então ela classifica as vogais como anterior, central ou posterior, ou seja, anterioridade ou posterioridade da língua, que é a localização ou onde que ocorre este som, né, das vogais no trato vocal no sentido horizontal. Então, anterioridade e posterioridade da língua é onde que fica localizado quando ocorre a vogal no sentido horizontal. Enquanto que a outra classificação que ela coloca, que são 3 na tabela, se a vogal é alta, média ou baixa, isso refere-se à altura da língua. Tá, estou aqui me referindo à altura, à questão da língua. Então, a anterioridade e a posterioridade da língua, se ela se movimenta horizontalmente, horizontalmente nesse caso, e se ela é alta, média ou baixa, é verticalmente. Então, é a maneira como ela se movimenta no trato vocal, nesta dimensão vertical. Então, lembrando, são 7 vogais tônicas orais. Tem um terceiro aspecto ainda, que é o arredondamento ou não dos lábios. Então, se na execução da vogal ela é arredondada ou não. Então, por exemplo, O é bem arredondado, enquanto que I não é arredondado. Tá? Então, são essas 3 dimensões na descrição e na classificação das vogais do português, que é a dimensão horizontal da língua, né, onde que ela está acontecendo na boca, vertical, e também o arredondamento ou não dos lábios. Então vamos às 7 vogais tônicas orais. A primeira delas que ela coloca aqui no livro é a vogal I. E o exemplo que ela deixa aqui é a palavra vida. Então esse I da palavra vida é uma vogal tônica oral e ela é classificada como não arredondada alta. Portanto, não existe arredondamento dos lábios e ela ocorre de maneira bem alta. A língua ela se movimenta o mais próximo possível do céu da boca, vamos dizer assim. Também ela é anterior. Beleza? Quanto à horizontalidade, né? A segunda vogal é E. E o exemplo que ela traz de palavra é modelo E. Este tipo de E, esta é a segunda vogal tônica oral. Ela é uma anterior, não arredondada, média alta. A terceira vogal que ela classifica como vogal tônica oral é da palavra eu modelo. Eu modelo, eu modelo. Então esse E é a terceira vogal tônica oral, não arredondada, média baixa, anterior. A quarta vogal é a vogal da palavra amar, amar, esse esse A da palavra amar, não do início, né? Já é classificada como uma vogal baixa, central,
que fica entre arredondada e não arredondada. Então essa já é a quarta vogal tônica oral. A quinta vogal tônica oral é a vogal U. Então, um exemplo que ela traz é a palavra tudo. Esse U é uma vogal arredondada, nesse caso, olha só como os lábios são arredondados, eles ficam assim, né? Alta, posterior. E a próxima, agora já estamos na quinta, a sexta vogal tônica oral é a vogal O, da palavra sogro, 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 esse primeiro O. Então ela é uma arredondada posterior, média alta. E por fim, são 7 vogais tônicas orais, a vogal O. Então a vogal O, daí ela traz um exemplo aqui, sogra, ogra, ogra. Então essa é a sétima vogal tônica oral. Repetindo todas elas, I de vida, E de modelo, E de eu modelo, A de amar, U de tudo, O de sogro, O de sogra. Beleza? Quadro então das vogais tônicas do português são 7. Continuando a nossa leitura para ver o que o texto ainda tem a acrescentar sobre isso. As vogais tônicas orais indicadas no grupo 1, e aqui é um outro exercício que ela traz, são basicamente idênticas para todos os dialetos do português. Variação de vogais tônicas ocorre em um grupo restrito de palavras. As palavras ele, freia, você, ele, fecha, ele foi pego, extra e possa são as formas em que identifiquei a variação de pronúncia de vogais tônicas orais. Pronúncias ilustrativas dessas palavras são freia, freia, o E, né? O freia, 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 essas variações, freia, freia, ele freia. O que mais que tem aqui? Fecha, fecha, você, ele, fecha, pego, pego, aqui ela está fazendo a diferenciação do E para o E, tá? Ele foi pego, ele foi, ela foi pega, ou ele foi pego. Extra, ou extra, é um outro exemplo, e qual que é o último exemplo que ela coloca aqui? Pose ou posa? Não, posa ou posa. Isso. Ah, não, tá certo. A palavra agora que eu li aqui é uma transcrição fonética, por isso que eu tô com um pouco de dificuldade. Possa ou poça. Então essa é a diferenciação. Então aqui ela está trazendo essa variação de pronúncias das vogais tônicas orais, né? Em certas variantes paulistas, algumas formas como homem e fome são pronunciadas com vogais orais. Homem e fome. Formas como homem e fome apresentam tipicamente uma vogal nasal na maioria dos dialetos do português. Homem, fome. É verdade, né? Mas pode ser homem ou fome, é diferente, né? Portanto, o grupo das 7 vogais listadas acima, ou seja, I, E, A, O, U, correspondem às vogais tônicas orais que ocorrem em seu idioleto. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre as 7 vogais tônicas orais e com alguns exemplos. No próximo vídeo quero falar sobre as vogais pretônicas orais. Pretônicas orais. Deixa eu ver se eu vejo uma coisa aqui. Bom, as vogais átonas, né, podem ser pretônicas ou postônicas. As vogais pretônicas antecedem um acento tônico. Então, essas vogais pretônicas são aquelas que antecedem o acento tônico. E é interessante a gente observar nesses exemplos, só para relembrar aqui, né, dos 7 exemplos que eu trouxe, as palavras, né, as 7 vogais tônicas. Lembrando, de tonicidade é aquela que tem a acentuação mais forte. Então, as palavras que ela deu de exemplo é vida. Então, essa primeira sílaba é a acentuação mais, é o acento mais forte. Por isso que é a vogal tônica. Vida. Modelo, modelo. Segunda sílaba, modelo, é a que tem a acentuação mais forte, por isso é uma vogal tônica. Eu modelo também, a segunda sílaba é a tônica. Amar, 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 segunda sílaba. E sogra, sogra, primeira sílaba, que é o acento tônico. Sogro, primeira sílaba, o acento tônico. E tudo, primeira sílaba, o acento tônico. Agora sim, finalizo o vídeo por aqui e no próximo tratarei sobre as vogais pretônicas orais, portanto aquelas que antecedem
aquelas que antecedem um acento tônico. Valeu, fico aqui.